Dois pontos que eu gostaria de destacar, certo, polêmicos que eu também acho, e que se manteve com a proposta, que é a questão da aposentadoria especial. Então, eles estão exigindo a idade mínima. A maioria das aposentadorias especiais, a pessoa vai completar o direito depois de 25 anos de trabalho, né, na atividade especial, que seria atividade insalubre, atividade periculosa, e agora eles estão exigindo uma idade mínima de 60 anos. Na atual legislação não tem? Não tem. E daí vamos pensar, por exemplo, um exemplo muito comum, né, um operário de fábrica exposto a um ruído intenso. Eles chegam no escritório algumas vezes, antes dos 50 anos, quase surdo. Então, como que a gente quer exigir que esse trabalhador ele fique até os 60 anos nessa condição, exposto a chumbo, por exemplo? Acontece que é uma economia que a longo prazo não vai ser economia. Primeiro porque assim, vão ser pessoas que vão ficar doentes, então nós vamos aumentar os benefícios por incapacidade. Eles retiraram a questão da periculosidade, então o frentista, o vigilante, por exemplo, o eletricista não vai ter mais direito à questão da periculosidade para aposentadoria especial, não vai ter mais direito à conversão de tempo. Como se o perigo tivesse acabado. Exatamente. E o que a gente tem que pensar em relação à idade mínima, né? Claro, vão ter as regras de transições e tudo mais. Atualmente, 0,3% da população de 65 anos está no mercado de trabalho, tá? A maioria da população é uma população que não tem um índice de escolaridade alto. Então, assim, são serviços braçais. Então, não é possível a gente imaginar que nesse tipo de atividade, realmente, eles venham a contratar os idosos. É verdade. Então, como é que essas pessoas elas vão contribuir para a Previdência? Será que a gente não está fazendo uma economia agora, né, imediatamente, de curto prazo, mas será que essa economia ela vai se manter a longo prazo? Ou seja, pode vir uma conta muito maior para a gente pagar depois. Assim, até fazendo um comparativo, parece até um comparativo um pouco diferente, mas você vem a fazer uma dieta. Se você entra numa dieta radical, talvez você não vá manter essa dieta para o resto da sua vida, ter esse momento saudável, né, esse estilo de vida saudável. Será que a gente também não vai fazer uma economia que vai resolver aparentemente o problema do país, à custa de retirada de muitos direitos sociais, mas que a longo prazo nós vamos trazer também um problema econômico para o país? A esperança que a gente tenha é justamente como um pouco da legislação se passar me parece muito absurda, é que os juízes eles vão interpretar juridicamente de uma maneira um pouco diversa do que vai estar na legislação para que realmente haja uma justiça social, para que tenha uma interpretação conforme os direitos fundamentais e que se proteja de fato a dignidade da pessoa humana, que é o principal, né, o princípio mais importante que a gente tem dentro da Constituição Federal. Mas os políticos mesmo, eles fazem uma propaganda, olha, nós vamos receber o mesmo teto do INSS, vamos ter as mesmas regras, mas na verdade eles deixaram a opção de poder escolher o regime antigo, né, esse que está atualmente, depois da reforma, que inclusive é muito vantajoso para eles, a média salarial dos parlamentares é 28 mil reais. Enquanto 70% da população brasileira recebe entre 1 a 2 salários mínimos. Então vai ter uma mudança, mas eles divulgam que vai ser tudo igual, mas na verdade não é bem assim, porque eles têm de fato a opção pela regra antiga. Em relação ao funcionário público, vai ter uma mudança, só que a gente tem que deixar claro que com a Emenda Constitucional 41 de 2003, a questão da paridade de salários, ela já foi retirada. Então, todo servidor público que entrou, no caso, no serviço público, a partir de 2003, ele já não tem mais paridade de salário. Então, vai ter uma mudança em relação à idade, que vai ser como regime geral, 62 anos mulher, 65 homem, mas é uma pequena alteração de idade que antigamente, quer dizer, no caso hoje é 60 anos um homem, 55 mulher, além do tempo de contribuição 35 homem, 30 mulher. E também vai ter algum aumento também de algumas alíquotas de contribuição, a depender do cargo que a pessoa venha exercer para os salários um pouco mais altos. Sim. É que a pensão por morte ela já teve uma alteração em junho de 2015 com a entrada da Lei 13.035 em relação para a conquista dos direitos. Antigamente, antes dessa mudança da lei de 2015,
bastava você pagar a Previdência uma vez, então você teria que manter comprovar o seguro da Previdência, que a gente chama de qualidade de segurado. A gente até orientava, às vezes era um cliente que vinha lá esposar, meu marido está doente, a gente orientava a pagar uma contribuição para que ela pudesse receber essa pensão por morte para o resto da vida. E hoje em dia você precisa comprovar os 18 contribuições para carência, também no caso da união estável, casamento, pelo menos há 2 anos, e ela também nem sempre é vitalícia. Ela começa a se tornar vitalícia, ela se torna vitalícia, no caso, com 44 anos de idade, quando esse dependente tem 44 anos de idade. No caso do cônjuge, né? Porque os filhos, eles de fato recebem só até os 21 anos de idade. Era ou não necessário a reforma da Previdência? Vou começar com a doutora Carla. Não, eu entendo que ela é necessária. A gente tem que aperfeiçoar o sistema, ele está defasado. Eu não concordo com esse projeto que está sendo apresentado, mas eu concordo com uma reforma da Previdência. Até, não necessariamente hoje nós podemos dizer que não exista um déficit da Previdência, mas já defendi isso, inclusive em artigo científico. O meu irmão, o doutor André também já escreveu uma tese a respeito disso. É que a gente tem que entender que a Previdência Social, ela faz parte da Seguridade Social. E, então, por isso, o dinheiro arrecadado com a Previdência não é só com as contribuições diretas, né? Então, quando a gente está, os tributos todos recolhidos pela sociedade, eles também entram na conta, no orçamento da Previdência Social. E quando a gente vai pensar nisso, a verdade é que a Seguridade Social, ela é historicamente superavitária. Além disso, eles desviam 30% legalmente, está então em lei, né, dos recursos da Previdência Social para alocação em outras estruturas do governo. Em torno de mais ou menos 100 bilhões por ano, tá certo que pelas contas ainda a gente observa que existiria um déficit. Mas é que houve tantos desvios com o passar do tempo, se a gente pensar na construção de Brasília, na ponte Rio-Niterói, na siderúrgica nacional, que foram utilizados com os recursos da Previdência Social para essas obras, assim, é uma conta que a gente assim, não consegue chegar num consenso. Claro que a gente não pode abrir mão, por exemplo, desse DRU, hoje em dia o governo precisa desse dinheiro, a gente precisa pensar numa economia, a gente precisa pensar numa reforma para que a economia caminhe bem, mas eu não acredito que a gente tenha que pensar numa solução imediata, tampar o buraco e a gente colher lá na frente, a gente continuar com um problema, porque a gente vai aumentar o número de pessoas que vão atrás de benefícios por incapacidade, pessoas que vão atrás do SUS porque estão doentes, porque estão sendo obrigados a trabalhar já com uma certa idade, em condições que fazem mal à sua saúde, sem condições de contribuir com a Previdência. Ainda há uma camada da população que está muito no serviço braçal, por mais que o mercado de trabalho esteja mudando, ainda não tem uma mudança tão grande assim, não tem uma mecanização tão grande assim. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência de uma maneira sábia, pensando na economia, mas uma economia que às vezes a gente não vai resolver tão rapidamente, mas que ela vai ser sustentável com o passar do tempo.